Excedente? Quem é essa mulher que é excedente, Belle? Conta pra gente. Vamos descobrir. Renata, por gentileza, conta pra gente. Olá, oi, oi. Primeiramente, agradecer o convite. Eu sou Renata Gomes, hoje tenho 47 anos. Sou mãe de 4 meninas, 2 pares de gêmeas, dois Uau. de 13, dois que vão fazer 8. Hoje eu trabalho com terapias integrativas, mas já fui gerente de projeto de tecnologia, já viajei o Brasil implantando sistemas, já fiz auditoria em escola para certificação lixo zero, que eu também sou formada em educação ambiental. Então, eu já repercorri vários universos e hoje eu moro em Santos. E eu acho que é isso, Que Beli. delícia. Muito interessante, né? Essa formação Contenta. toda, por isso que vem esse excedente, não é não, Belle? Transcendeu bastante. E, Rê, conta aqui, nesse processo, né, como é que foi essa sua passagem para o momento atual? Assim, quer contar um pouquinho para a gente? Como que você chegou no seu presente? Trazer um pouquinho sobre a Renata nesse processo, né? O que que te trouxe? E, assim, você já contou aqui para a gente já sente, né, o que significa. É, poxa, eu sou mãe de duas gêmeas. Uau! E como é isso diante da história que você está construindo, que você já construiu, que você está aqui hoje? Conta um pouquinho pra gente. Como é que foi essa passagem, essa experiência até aqui? Vamos lá. Então, eu inicialmente eu me formei em tecnologia da informação, né? Trabalhei com tecnologia por muitos anos. Nasci aqui em Santos, onde eu moro hoje, mas logo no início ali da carreira, eu fui convidada a trabalhar em Brasília, né? E morei em Brasília por quase 15 anos trabalhando com tecnologia. Lá eu mudei de empresa, trabalhei no Sebrae Nacional, e aí foi na época que eu tive as minhas filhas lá, né? Então são todas elas brasilienses. E nessa época, na área de TI, eu viajava muito. Eu era coordenadora de equipes, né? E tinha um grupo de pessoas que a gente trabalhava mais com aplicativos de celular, isso há 15 anos atrás, né? Então já faz tempo quando começamos. E elas nasceram lá, né? Eu tive esses 2 pares de gêmeas, eu tive primeiro as duas, lógico, e aí fui tentar mais um, e no que eu fui tentar mais um, veio mais duas idênticas, Uau! né? Elas dividiram, as duas primeiras são bivitelinas, são diferentes, e nessa época, Belle, era assim, tudo muito corrido para mim, sabe? Era uma empresa que eu tinha uma dedicação assim muito alta, né? Não só na que eu fui transferida de Santos para lá, mas mesmo mudei para o Sebrae, né? Que é um Sebrae que coordena todos os projetos do Brasil inteiro, de todos os Sebrais. Então, era algo assim muito movimentado, né? Então, eu viajava muito para ir em reuniões em outros estados, eu viajava muito para implementar sistemas, né? E nisso a minha vida pessoal foi sendo construída em paralelo. Eu casei, eu tive as minhas duas filhas primeiro, né? Depois passou alguns anos, eu tive as outras duas, que a primeira vez que eu vi era uma só. E aí, quando eu fui fazer um outro exame, elas tinham dividido, viraram mais duas, né? E aí, na época de tecnologia, eu brincava assim que quem trabalha com TI tem que estar sempre preocupado com backup, né? Por isso que eu tinha sempre de pares as minhas meninas. Boa. E só que assim, Beli, eu sempre gostei de conhecer outras coisas, sabe? Então, em paralelo, por hobby, eu fiz uma pós-graduação em educação ambiental. E para conhecer mais, saber como funcionavam as coisas da natureza, para poder contribuir com o planeta. Então, esse meu lado de contribuir com o planeta, com as pessoas, com as crianças, isso sempre foi muito natural para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito, muito de trabalhar, né? Eu me sinto, assim, muito feliz mesmo, sendo contribuição profissionalmente, né? Só que Sim. com tudo isso, com essa correria, né? Eu viajava muito, tinha muitas situações desgastantes, né? Tensas, cansativas, e as meninas menores, principalmente bebês. Então, aquilo começou a ficar muito pesado para mim, né?
a forma que as coisas começaram a ser conduzidas no ambiente de trabalho, tudo aquilo foi ficando muito tenso, e na época eu não sabia como lidar bem com isso, sabe, emocionalmente, Era né? novo. Por mais que eu sempre gostasse é, das, de, desse, essas coisas mais energéticas, integrativas, holísticas, eu não via isso como algo que realmente pudesse me ajudar na época, né? E aí eu resolvi, então, sair desse trabalho, né? Que era muito bacana, mas que estava muito pesado, e eu resolvi voltar para Santos. E aí, quando eu cheguei aqui em Santos, começou a pandemia. Chegou meu caminhão de mudança, cheguei com 2 crianças de 7 anos e 2 completando 2 aninhos, e aí fechou tudo, parou tudo, né? Eu sem um emprego fixo, mais, e fui recomeçando até mais no lado da ambiental, comecei a me certificar nessa parte ambiental, mas esse chamado assim para as áreas de cuidado sempre acabou me atraindo mais, sabe? Se eu tivesse talvez, Beli, essa percepção naquela época, talvez eu tivesse tido, eu não digo um rumo diferente ou outra coisa, né? Não no sentido de arrependimento, mas talvez eu tivesse aproveitado mais algumas fases porque eu não tinha percepção, sabe? Não sei, por exemplo, para mim, naquela época, falar de autocuidado era uma coisa como se fosse assim, fazer maquiagem, fazer academia e um dia de massagem, sabe? O Porque externo, mas né? era supérfluo, era um negócio, né, para mim, na época, né? Hoje não. Hoje eu percebo como isso é Agrega. importante para o nosso dia a dia, né? E foi aí nessa construção que eu comecei a me aprofundar nessa parte de terapias integrativas. E aí comecei a fazer alguns cursos e fui me formando, e hoje eu sou facilitadora de uma técnica chamada barras de Axis, que é uma terapia integrativa, né? Com processo corporal, com toques na cabeça e outras ferramentas, e que ajudam, contribuem com esse equilíbrio emocional, né? Com a nossa percepção da vida, a percepção da família, eu como Renata, eu como mãe, eu como profissional, né? Então, tudo isso foi sendo construído conforme eu fui aprendendo, né? Então, hoje, isso tudo me trouxe a Renata que eu sou hoje, né? E que sempre pode melhorar, com certeza, e a gente pode sempre aprender mais e mais. E me trouxe, sabe, Beli, uma coisa que eu acho muito, para mim, né? Muito importante, que é a percepção de que a gente pode ser o que a gente quiser, sabe? Independente do que da sua correria, de como você se vê hoje, qual a sua situação atual, se tem filho, se não tem, se tem um, se tem dois, 4, 8, né? Se você trabalha com algo inovador ou se você trabalha com algo mais convencional. Eu acho que esse movimento todo que eu fiz de muda de cidade, volta e filhos e muda de área e faz outra coisa, isso tudo me trouxe assim uma flexibilidade, né? Eu me sinto hoje mais flexível com a vida, né? Mais Não resiliente que ela também, tenha né? deixado de ser corrida, né, velho? Porque vai ser Ah, sempre, sim, né? sim. E para mim, e eu gosto disso, desse grande movimento. Mas aí foi um aprendizado, esse foi o que me trouxe até hoje, onde eu estou hoje. Que maravilha, que uau, né? Inclusive, tudo muito intenso, grandes mudanças. Você sentiu, eu até perguntar, Lu, você tem alguma dúvida pontual para fazer? Que eu aqui, ouvindo a Rê, eu já quero fazer outras, já vou pegando o fluxo aqui. Tá. Quer fazer alguma pergunta, Lu? Eu queria, ela falou uma coisa que me chamou bastante atenção e eu acho que cabe bem à nossa realidade. Ela falou que ela tem uma técnica onde ela trabalha com a barra de asa e ela com certeza trabalha com mulheres, né? E como que você vê hoje esse esgotamento nessas mulheres que estão nessa transição, nesse momento da troca de carreira, querendo buscar algo que estão vivendo esse processo que você já viveu, que você já se posicionou, que você já mostrou aí que você fez essa troca. Como é que você vê essas mulheres? Que a maioria hoje das mulheres elas querem independência e elas acabam ficando perdidas e não sabem como fazer. De que forma que você ajuda, contribui para que elas possam se
encontrar nesse sentido? Que nem você falou, muitas estão aí, têm 2, 3 filhos no meio das suas atividades, mas de que forma o que você diria para essas mulheres no dia a dia, que estão com esse esgotamento, que querem começar algo e não sabem por onde? Olha, Lu, vou falar assim por experiência, né? Já tive nesse momento de esgotamento, quando tinha essas correrias de trabalho. Então, você imagina, eu viajava, passava uma semana fora trabalhando e eu deixava 4 crianças em casa, né? E numa cidade que eu não tinha rede de apoio, era só eu e o pai delas, né? Na época, meus familiares são todos aqui de Santos. Então, a gente vive esse esgotamento. E aí, Lu, o que eu acho que para mim foi uma grande virada de chave é a gente pensar que, antes de tudo, antes de eu ser a mãe, antes de eu ser, tenho eu, Renata. E que quando eu conseguia me perceber o quanto é importante eu estar bem, eu estar feliz, eu estar realizada, isso me dá o gás para fazer a mudança que eu quero na minha vida, né? Então, se eu estou numa transição de carreira, como eu fiz mais de uma, entre ainda a educação ambiental e a terapia, eu ainda passei pelo marketing digital. Eu tive uma agência de marketing, ainda trabalho com, tenho alguns clientes ainda, né? Bem focado numa área específica de produto digital. Então, assim, eu vivo essas mudanças de carreira, porque é o que eu comentei, eu me permito viver o que eu quero viver, sabe? E isso, Lu, exige um tanto de coragem para a gente se olhar e se colocar na frente. Eu acho que o primeiro ponto é esse. No primeiro momento, para as mães, isso soa como um egoísmo, sabe? Nossa, eu estou sendo egoísta, vou pensar em mim, mas e meu filho? Ele depende de mim, né? Então, eu sei que isso é uma coisa muito latente da maternidade, né? E eu falo isso porque eu sinto isso sempre, né? Só que, ao mesmo tempo, como eu vou ser uma boa mãe no sentido de dar o meu melhor, né? Não na forma que eu conduzo a maternidade ou como eu educo, mas como eu vou dar o meu melhor se eu não estiver no meu melhor, sabe? Então, eu acho que o primeiro ponto, Lu, é assim, se permitir escolher o que você realmente deseja. É isso que me faz feliz, sabe? Tirando de lado o julgamento dos outros, e isso é muito forte, Lu. Eu lembro quando eu resolvi sair desse trabalho que eu tinha lá em Brasília, eu tinha um cargo muito bom, né? Um nível de carreira já poucos steps assim do fim da lista de cargos, né? Então já tinha uma equipe que eu coordenava, vários contratos, tinha um trabalho assim bem financeiramente muito bem remunerado, né? E na época que eu falei, eu vou embora, eu vou sair, veio muito julgamento, sabe, Lô? Você é louca? Imagino. O que você vai fazer com essas 4 crianças? Eu falei, uai, elas vão comigo onde eu estiver, né? Como se a gente não tivesse opção. Então, o peso, na verdade, Lu, para mim, né, veio muito do externo. Então, a hora que eu, tipo, me fiz do sapo surdo, sabe? Que vai subir um morro e não Opa. escuta ninguém lá embaixo, foi a hora que eu fiz essa grande virada interna, né? E tirou um peso, né? Saiu um peso das suas costas. E, um processo de terapia, um apoio, isso tudo ajuda demais a tirar esse peso, porque a mãe, ela traz isso muito forte, né, Lu? De como é que eu vou Sim. fazer, não, a prioridade é o meu filho. E aí, quando eu escuto essa frase, às vezes eu falo, mas no avião, quando falam das emergências, né, as máscaras de despressurização em caso de acidente vão cair. E eles falam o quê? Coloque primeiro em você e depois ajude as outras pessoas. Então, isso vem sempre na minha cabeça, né? Primeiro eu preciso estar bem, e aí eu vou ajudar os outros, inclusive os meus filhos. Então, não é um processo, às vezes, para muitos, como também não foi para mim, algo assim, legal, eu vou mudar de carreira, tá tudo bem. Não é assim, mas é um processo. É um processo que exige coragem, é um processo que a gente precisa ter esse autoconhecimento de saber o que faz a gente feliz de verdade. E aí, com o tempo, o que eu fui percebendo? Que tudo isso foi refletindo em volta, né? As coisas foram acontecendo, foram aparecendo as pessoas que começaram a contribuir com esse meu movimento. Os filhos, eles sentem assim o movimento e eles são muita contribuição para a gente quando a gente está feliz, sabe? Eles Sim. espelham nossas emoções, né? Então, se eu sou uma Imagino. mãe que eu estou ali encarando aquilo com uma coragem e sabendo que eu estou firme no meu propósito, eles vão se sentir seguros. E aí você não precisa estar tão preocupada com a coisa, porque a coisa vai acontecer, né?
Então, eu acho que o caminho é esse, sabe, Lu? Para mim foi uma grande virada e é o que eu falo para muitas mães e eu escuto diariamente, você deve imaginar. Não, porque assim, eu tenho as 4 filhas, mas para você ter uma ideia do cenário, né? Eu trabalho, semana passada eu tive uma cidade divisa do Paraná, aplicando a técnica, fazendo uma palestra sobre saúde mental e aplicando barras de axis numa prefeitura, né, no Vale do Ribeira. E viajei, né, as crianças aqui, e elas têm um ritmo de vida, assim, que eu brinco que é que eu brinco não, que eu falo de coração, que é o que faz elas felizes. Então, assim, as minhas menores fazem xadrez, ginástica artística, esporte, querem começar dança. As minhas maiores fazem dança, teatro, canto, esporte. Elas têm uma série de atividades. Então, eu ainda administro essa logística, né? Hoje eu sou separada, então eu faço todo esse movimento. E aí você fala, nossa, Rê, como é que você dá conta? Como é que você faz? Diariamente, eu penso, eu quero estar bem hoje. O que que eu vou fazer hoje que vai ser contribuição para mim e para minhas filhas, né? Primeiro, para mim. E é um exercício diário, Lu, né? É um exercício diário. E eu acho que esse é a grande virada. E aí você abraçar isso com todo o carinho daquilo que você quer ser, né? Daquilo que te faz o coração Mais feliz, né? bater mais forte, porque aí as coisas vão emocionalmente, energeticamente, tudo vai Flui, fluindo com né? mais facilidade. Sim. Porque é uma Inclusive, tendência já da mulher trazer essa sobreculpa, né? Deixar É, sempre, se deixar sempre para depois. E quando, que nem é, você falou, quando a gente se põe em primeiro lugar, às vezes a gente sente mais culpa ainda. Por isso, essa minha muito. pergunta, porque a gente trabalha com mulheres, a gente vê essa dificuldade de se colocar em primeiro lugar, né? De você sabe, se Lu, olhar primeiro, né? a dificuldade é porque a gente não é criada assim, né? Nós somos criadas, né? Viemos de uma Contrário, cultura de é que o a mulher, contrário. ela tem uma dependência, a mulher, ela tá ali no segundo, né? Ela Exato. é a parte de É, trás da casa, ela é o suporte dos filhos, ela não está na frente. A gente não ouve isso ao longo da vida, né? Então já é uma grande mudança. E aí o que eu acho também, Lu e Belle, que fica pesado muitas vezes para essas mães fazerem esse movimento, essa percepção, é justamente o julgamento mesmo das outras pessoas, né? Isso eu trabalho comigo diariamente, né? De não deixar que esses julgamentos mudem o que eu tenho como propósito, né? E eu ensino isso muito forte para minhas filhas. Às vezes ela fala, mãe, o fulano falou não sei o que de mim. Aí eu falo, filha, é um ponto de vista dele, né? E tá tudo bem, tem ele pode achar o que controle ele quiser sobre sobre você, isso. mas você, o Sim, que que você acha de você? Então, formar mais 4 mulheres com um outro olhar. E isso é muito forte e às vezes vem de outras mulheres, sabe? Vem de outras mulheres, é, vem do ambiente de trabalho, né? Como é que você vai viajar? Nossa, eu ouvia demais isso. Ai, por que que você não procura o RH para você parar de viajar? Porque você tem 4 filhos. Eu falava, ai, gente, mas eu gosto tanto. E aí veio uma época que vinha até uma culpa, gente, mas por que que eu gosto tanto de viajar e ficar, né? Aí vinha aquela coisa, será que eu gosto de ficar longe delas? Aí vem aquela culpa da mãe, né? A gente, não é sobre isso, é sobre o que eu, Renata, gosto. Eu gosto de viajar. E por que eu não posso gostar de viajar e ser que mãe, lindo. né? Então, isso é um movimento silencioso e que a gente precisa ter o cuidado, o nosso cuidado de não deixar que esses julgamentos, essa pressão, essa cultura, pensar diferente da cultura é desafiador, né? A gente às vezes se acha de maluca. Pô, como é que eu posso estar gostando tanto de viajar, gente? Não era para eu estar querendo ficar com as crianças em casa? Não era para eu estar. Por quê? Porque a gente nunca ouviu que aquilo fosse de uma forma diferente, né? Então, É isso verdadeiro. é bem importante mesmo, Lu, a gente conversar disso, sabe? Que as pessoas tenham um Sim, momento para ela, muito. as mulheres, né? As mães também, principalmente, dela tirar isso de lado, que isso é cultural, na verdade, né? Parar para É, pensar, quebrar esse padrão também, né? Questionar, pensar afinal. isso, Sim, se questionar, se isso que eu estou fazendo a vida inteira é o que me faz feliz, exatamente.
Porque quantas de nós, às vezes, já cresce com os desenhos da Disney, né? Eu brinco muito disso com as minhas filhas, né? Que a princesa vai vir o príncipe e ela, né? Toda linda, aquela coisa romântica, né? Não que não possa ser, mas é isso que faz você feliz. Se for, tá ok. Mas e se forem outras coisas? Se for uma Moana, se for uma Mulan, se for uma Valente, né? Então, a Verdade. gente é construído com isso tudo que a gente consome, assistindo, ouvindo, sendo criado. E muitas vezes não paramos para pensar, mas de tudo isso que eu vi, o que que eu realmente gosto de fazer, Quem né? sou eu no Porque meio de tanta informação, de tanta orientação, né? Afinal, o que que eu sinto em relação ao que as pessoas dizem que eu devo sentir? Olha só, que coisa, é, né? e assim, né, Beli? Não tem uma fórmula mágica, sabe? Às vezes eu falo assim, ai, me conta como é que você faz. Gente, não existe uma fórmula mágica, né? Cada um de nós somos únicas, né? Únicas, especiais. A gente pode mostrar, como eu estou trazendo aqui, o que para mim funcionou, né? Mas foi uma pergunta para mim. Eu me perguntei, poxa, Uhum. isso aqui está me fazendo feliz, né? E exige coragem. A gente às vezes não está num momento tão corajoso da vida para É, fazer uma pergunta e falar, não quero mais isso, né? Não quero mais isso. Porque vem aquele medo, vai vir alguém falando, você vai largar um trabalho desse? Onde é que você vai conseguir um emprego com esse salário? Você vai começar do zero uma carreira? Você vai deixar os filhos para trabalhar? Enfim, tem todo um movimento que vai surgir, né? E que exige da gente essa coragem mesmo de agarrar a nossa ideia e porque abrir os E ir caminhos todo embora, né? mesmo, dia, né, é um desafio. Todo dia você vai todo ser dia. colocada à prova, digamos assim, né? E é engraçado É, que à medida que você conta, assim, o seu dia a dia, né, a conversa que você tem com as suas filhas, a gente para pensar, assim, por si só você lembra, né, você tem esse cuidado de resgatar em você como eu estou me sentindo com tudo isso. E aí, além de você ter esse cuidado, você ainda exercita 4 vezes essa mesma mentalidade de autocuidado. Já percebeu isso? 4 vezes. é, Incrível, porque e é isso como potencializa interessante. em você, né? E é o que é interessante, né, Beli? Como eu comentei, para mim, esse negócio de autocuidado, antigamente, juro para você, assim, de coração, era ir fazer a unha, né? Fazer uma massagem, um autocuidado, para mim era isso, eu achava isso uma frescura, sabe? Porque para mim eu era um trator. Era trabalhar, era não sei o quê, que isso que era independência. Eu entrei na tecnologia na década de 90, né? Então, assim, eram poucas mulheres, a maioria eram engenheiros, homens, né? E aí, quando começou esse movimento da computação, eu entrei na tecnologia em 93, né? Então, é um tantão de tempo, mais de 3 décadas atrás, né? E não tinham quase mulheres nesse movimento. Então, a gente foi também absorvendo aquela cultura de que para eu ter espaço eu precisava agir mais firme, né? E eu funcionei como um trator até, até a minha segunda gestação. Então, as minhas primeiras filhas, ainda quando elas nasceram, eu ainda Tava tinha com essa tudo. pegada, né? Não que eu não goste de funcionar desse jeito, mas não é necessário, né? Eu percebi que não precisa ser assim. E aí eu comecei a perceber, olha que interessante, as minhas meninas, uma delas sempre gostou muito assim de, de se vestir, passar um batonzinho, né? Fazer uma maquiagem. Ela pequena. E eu tinha esse ponto de vista que aquilo era muito fútil, sabe? Não, não, vai estudar, vai não sei o quê, ela pequenininha, né? E não precisa disso, né? Isso é bobeira, sabe? Não, né? Nem deixava, achava que não devia usar porque deixava ela adulta, sabe? Tinha os meus pontos de vista daquela Adultização, época. né? Sei, sei. É, menina, né? A gente com aquele cuidado, eu vivia num ambiente muito masculino, então tinha uma série de cuidados, porque também tinha esse julgamento, né, Beli? Você vai crescendo na carreira, é mulher, o que que você fez, sabe? Tinha de tudo, né? Um cenário de tudo, né? Vício. E de tudo, né, Lô? A gente vê de tudo, mais um pouco. E aí
desafiador muitas vezes, né? Que era uma área realmente muito masculina, inclusive. E aí eu fui percebendo que com essas mudanças, né? Quando foi a minha segunda leva de meninas, né? Uma delas também tem isso de estar mais delicada, sabe? Ela quer sair do cabelinho dela, tem que estar arrumadinho. A outra não. A outra já puxa a Maria Chuquinha, já bota tênis e sai correndo. A outra não. A outra, arrumadinha, mãe, eu posso fazer o batom? Já falou que no primeiro dia de aula ela quer acordar mais cedo para dar tempo dela arrumar o cabelo. Ela tem 7 anos, vai fazer 8 essa semana que vem. E passar o batonzinho. E hoje, olha como é legal, né, Lu? Quando a gente se permite viver e perceber o que faz a gente feliz. Eu vejo que isso para ela é o autocuidado dela, é o que faz ela feliz, é o que não tem nada a ver com adultizar a criança, tem a ver com deixar ela feliz sendo quem ela é, né? Então você vê em 5 anos, que é o tempo de uma para outra, o que eu mudei, eu me percebo isso, sabe? Eu ir para um trabalho, fazer uma coisa mais arrumadinha, né? Eu não tinha esse ponto de vista antes, porque eu tinha que ser mais masculina, eu tinha que ser o trator, né? E olha como tudo isso vai mudando a gente, e não só, Beli, como eu passo isso hoje para elas, que é o meu modo de ver, né? Que também não quer dizer que é o melhor para elas, mas é o que eu posso hoje contribuir, né? Mas eu aprendi muito mais observando o que é feliz para cada um do que colocando o que é o meu, sabe? Então, acho que o meu exercício com elas é essa observação, sabe? De eu permitir que elas sejam quem elas são verdadeiramente, porque Perfeito, foi o que eu me permiti que entendi. mudou, entendeu? Eu me permiti mudou a minha realidade. E agora você E não é a estimula que minha ela que vai se funcionar permita para ela. Eu quero que ela perceba isso. a dela, Sim, né? entendo. Então, tanto Sim, é que uma é doida no xadrez, a pequenininha, ela é campeã paulista de xadrez já. Uma outra adora canto, falou que esse ano quer se dedicar, coloquei ela em mais aulas de canto, tem uma voz grave que diferente. legal. A outra adora dança. E aí eu fico, mas, né? E elas fazem muita coisa, e aí tem o julgamento dos outros, Belle, quanto à maternidade também. Nossa, elas fazem muita coisa. Essas meninas não estão cansadas? São E aí crianças, vem a né? mãe, né? São crianças, Será que eu né? estou Bem isso aí. colocando coisa demais, né? Porque eu sou desse excesso, né? Desse tanto de coisa. E eu estou sempre perguntando: vocês estão felizes fazendo isso? Você está cansada? Não, mãe, eu estou, mas eu adoro. Adoro. Você quer diminuir? Quer fazer? Não, mãe, eu quero fazer. E aí eu pensei que elas iam diminuir, esse ano elas aumentaram mais atividades, né? Sabe? E, e assim, a pergunta é sempre assim: ah, filha, tá tudo bem? Ai, mãe, hoje eu cansei. Você está feliz? Tô. Pronto. É o autoconhecimento que elas precisam ter no meu modo de ver, que vai levar elas onde elas quiserem, sabe? Sendo elas, Perfeita. fazendo o que elas estão felizes, se percebendo. Então, eu sempre pergunto o que elas estão sentindo, para que elas se conheçam, porque a virada é interna, né, Belle? Não tem uma fórmula, não tem um Não, caminho. se Então, eu acho que alimenta quando você fala nelas. delas, para mim, é nesse aspecto, sabe? Esse cuidado Sim, foi de isso. Foi isso. Na verdade, perceber que é diferente. quando eu perguntei, era no sentido de estimular ela, né, dentro delas, essa percepção de si, esse autocuidado, esse como eu me sinto. Foi nesse sentido, não eu supondo que você É estivesse isso. colocando da maneira que você se vê, eu entendi. Mas é legal a gente falar isso, Fantástico. porque a mãe também tem, Belle, aquela coisa de que a gente tem que ensinar tudo, né? Uhum, E aí sim, acabamos colocando a forma que a gente executa para que eles executem igual, né? Como se aquele fosse o caminho certo. E não existe um caminho certo, existe um caminho único de cada um, né? Então, quanto mais consciente a gente tiver desse caminho, mais facilidade a gente vai ter, né? Eu vejo dessa forma, nesses movimentos que a gente escolhe para a nossa vida, né? E eu falo muito para elas: ai, mãe, já vai chegando, mas estão entrando no 8º ano, a gente já tem que escolher o que eu vou estudar. Eu falei: ah, filha, se você pensar uma coisa hoje, semana que vem, se quiser outra, vai, né? E é estranho, as outras mães escutam, falam: não, mas elas têm que fazer isso, elas têm que fazer aquilo. E eu falo: elas têm que ser felizes, né? Elas têm que buscar viver a vida delas, né? De certa forma, independente
para as escolhas, né? Que as escolhas delas não dependam de outras pessoas, né? As escolhas, porque viver em coletivo a gente sempre vai viver, não existe alguém que viva sozinho, né? Mas que elas tenham essa percepção, sabe? E olha como é desafiador, Beli, elas são gêmeas, as menores são idênticas, então já existe aquela coisa do igual, as igual, de, né? Mas uma faz e a outra não, uma joga, a outra não, uma dança, a outra não, uma começou a andar, a outra não, sabe? Olha como é interessante. E manter firme que cada uma de nós somos únicas e que cada uma vai ter o que te faz feliz. Para mim, hoje, é o grande propósito, assim, a grande virada e é o que me guia hoje nesse monte de movimentos, que eu espero que tenham cada vez mais ainda. Incrível! Ó, tenho várias coisas aqui. Vou dar espaço para não falar, porque senão eu vou ficar. Não, já tô assim também, é muita, assim, o que mais me traz realmente é quantas mulheres estão nessa situação e não sabe como resolver, né? Por tudo o que ela passou, tudo que da forma com que você colocou, Rê, pra gente, eu acho que traz essa visão, né? Traz essa. A gente tem que olhar primeiro para a gente. E isso você conseguiu, eu acho que deu para dar uma boa clareada na nossa mente, eu digo até na nossa, que estamos aqui ouvindo e participando dessa conversa com você, porque a gente aprende desde pequena, quando você falou, né? A gente está ali desde pequenininha, e isso traz esse respaldo para a gente de que não devo fazer. E é um caminho único, que nem você falou, é único para cada uma, para cada pessoa. Isso que eu acho que é importante. Rê, o que você diria para todo mundo que está aqui agora, nos assistindo, nos ouvindo, e que se sente excedente e que está quase transbordando, porque a gente percebe que você excedeu, mas não transbordou. Você ficou ali, soube parar, soube se olhar, soube se cuidar, né? E muitas não estão tendo essa visão. O que você diria para elas, para a gente acolher essas mulheres que estão nos ouvindo aqui hoje? Eu acho assim, Lu, duas coisas, né? A primeira é essa coragem de se perceber, né? Se permitir ter os seus desejos, sabe? Nem que você pense isso sozinha no momento em casa, eu gostaria tanto disso, para você sentir aquilo. E a segunda coisa, Lu, procura ajuda, sabe? Procura apoio, procura estar perto de pessoas que vão te fortalecer, né? Que nem nem o Entre Sócias, que nem os grupos de mães, né? Mas de pessoas que ressoem com, que compreendam, sabe? E que tenham essa vontade também. Então, primeiro, pense você com você mesmo, né? O que que me faz feliz? Tem esse momento, nem que seja só para pensar, para você já ir internalizando aquilo. Nossa, mas eu não vou dar conta de fazer isso, porque a gente não precisa dar conta, isso é um outro aprendizado, sabe, Lô? Também, como é que você dá conta de tudo? A primeira coisa que eu também respondo é assim, quem disse que eu dou conta, né? É, Exato. a diferença é que eu não deixo ser atropelada por isso, né? Eu não me permito ser atropelada. Eu paro, eu saio, eu recuo, eu respiro, eu deixo a coisa passar e volto pro meu prumo. E eu procuro ajuda, né? Então, assim, essa técnica que eu uso, eu tenho outras amigas que também são praticantes e a gente, uma usa a terapia com a outra, né? Isso é buscar ajuda. Isso é o autocuidado com a nossa mente, com o nosso corpo, para a gente realmente não transbordar, não surtar, não sair ali do, Sim. do prumo, porque aí a gente esquece quem a gente é. Então, saber o que você quer e procurar ajuda, procurar estar entre pessoas que podem contribuir com você e que com certeza você também vai ser contribuição para essas outras pessoas, né? Que juntas somos Com sempre mais certeza. fortes, a gente vai mais longe, né? Tem Com toda Sim, certeza. essa história que a gente sabe, né? Que sozinha é mais rápido, mas junto é mais longe, né? Então, Isso essa mesmo. força do grupo, essa força da galera que você conecta com a ideia, que tem aquela mesma energia que você, que eu acho que
isso traz essa coragem para o dia seguinte, sabe? Para o dia seguinte, né? Eu acho que é isso, sabe? Procura ajuda, não tem esse negócio de eu não dou conta, Tenho que o dar outro conta, não né? consegue sozinha, não disse que foi sozinha, né? Então, por algo que vai te ajudar a permitir que você seja você, alcance o que você deseja, que você sonha. Eu acho que é isso. Maravilha. Sim, Nossa, que mensagem, né, Lu? Que mensagem. Sinto sem aqui que dúvida. todas as mães, um, dois, três, quatro, assim, o momento que estiver sentindo, principalmente se estiver em transição de carreira, eu acho assim, é a sua história, a sua vivência, a maneira com que você lidou e lida, né, até hoje, com todas as informações que acontecem na sua vida e tudo de acordo com o que você sente. Isso eu achei lindíssimo. É sim um ato de coragem, porque tem os julgamentos, a coragem entra aí. As pessoas vão julgar e a gente tem essa necessidade de ser aceito, né? É muito da nossa natureza. Então, assim, primeiro, assim, da minha visão, né, assim, e acredito que da Lu também, porque foi uma lição gigante, um grande aprendizado. Muito parabéns mesmo pela, pela garra, no sentido da força, de fazer por si na consciência de que você estaria seguindo o caminho profissional que faz sentido para você, que é o que te toca, que é o que te atende, e tendo a convicção de que quanto mais alinhada com você, mais você entrega, mais você fortalece, né, nas suas filhas, enfim, né, as pessoas que você ama, mas aqui focando, né, direcionando para a influência que você gera, né, para suas filhas, e isso é lindíssimo, muito poderoso. Nossa, eu tô assim, eu vou ficar ainda, sabe, revendo as coisas Recordando, que você falou, porque reverberando. não, mas é porque realmente é algo que as pessoas precisam ouvir, as mulheres Preciso. precisam ouvir, porque senão a gente, eu falo nós como mulheres. A gente ouve muito de fora e não questiona, né, Rê? Que foi o que a gente falou, né, Lu? A gente vai ouvindo e não questiona, não tenta quebrar, né, essa barreira que dão para fazer diferente. Então, assim, sensacional. Muito É assim, né, obrigada. Belle? Às vezes a gente acha de tudo que a gente ouve que a gente é aquilo daquela forma, né? Ah, mas eu Exato. sou assim mesmo, mas nunca foi algo que foi uma escolha sua. Foi algo que foi sendo Uhum. construído e formou você como está ali naquele momento. É E aí hoje. esse julgamento, ele vem de fora, mas ele também vem de dentro às vezes, né? Ah, Puxa, com como é que eu vou certeza tem. fazer algo diferente do que minha mãe me ensinou? Como é que eu vou fazer algo diferente do que a escola me mostrou? Como é que eu vou ser diferente das minhas amigas que eu cresci junto, né? Então, a gente se Exato. julga, será que eu estou pensando errado? Né? Exato. E Sim, aí sim, entra a com coragem de se certeza. permitir sentir. Aí é a chave, a coragem de permitir sentir é o que te faz feliz, né? E aí Olha, sim surge essa força para a gente romper o que tá e pedir ajuda, estar junto e seguir em frente. coragem. E não deixar o excedente exceder, né? É, não É, pode não é para Ele pode explodir, ser excedente, transbordar, mas não não. podemos excedê-lo. E tem A como a gente tem gente que usar conseguir. Você é exemplo, né? quando a gente usa essa força toda do excedente para gerar um movimento, Lu, não para explodir. A gente Perfeito. usa como gás para o outro dia, né? E aí ele funciona como gás quando ele está alinhado com aquilo que a gente realmente quer. Aí ele vira um turbo, na verdade, né, para a nossa vida. Eu sei que é aquilo que eu quero, eu sinto que eu sou feliz assim. E aí, quando eu dou, por exemplo, uma classe de barras, ou quando eu atendo alguém e alguém fala algo, me dá um quero mais, né? Quero fazer mais disso. E aí eu tenho certeza que as minhas escolhas estão estão alinhadas com o meu propósito, com o meu sentir, né? Se permitir nossa, sentir. essa frase ficou, viu? Nossa, nós só temos a agradecer, né, Belle? Porque foi um encontro assim de almas hoje, né? De resgatar realmente a essência feminina, que muitas vezes a gente deixa de lado em prol dos outros Com certeza. e esquece Muito. de se pôr em primeiro lugar por julgamentos, por tudo isso que nós já falamos aqui. Então, a gente não tem nem assim expressões para dizer muito, muito obrigado por você estar aqui conosco hoje, contribuindo para que todas essas mulheres possam dar um passo a mais na sua vida e se tornarem gigantescas, não deixar o excedente transbordar, mas usar
como força motriz na sua vida diária, né? Anotei várias coisas Bom, aqui. eu sou Luciana Mishima, falando do Japão. Eu sou Isabelle De Luna. Eu falo de São Paulo, Brasil. Renata Gomes, estou Ela está falando de em Santos. Santos. A Rê, ela trouxe tanto sobre ela enquanto pessoa e profissional, mas aqui, para fechar com chave de ouro, né, Rê? Como que você se descreveria? Quem é a Renata mulher, além da profissão Eu mesmo? sou, eu me sinto uma potência, Belle, para mim, não para cumprir papel dos outros, não para os outros acharem. Eu sinto assim, eu tenho muita coisa para contribuir, sabe? Eu sinto que eu sou uma mulher que eu transbordo coragem e assim, isso para mim me, me realiza, sabe? Então, né, quando eu falo uma potência, não é no sentido de como os outros veem, é como hoje eu me permito me sentir, né? Eu quero sempre mais, eu sou do movimento, independente se é para o meu pessoal, para o profissional, é como se algo, sabe, crescesse dentro, assim. É isso, eu não sei descrever, mas está lá, está Ah, aqui, parabéns! Maravilhosa, movimentando. muito Descreveu obrigada. tudo. É, Ah, exatamente. não, é difícil. Essa pergunta é desafiadora, né? A gente sabe, né, Lu? A pergunta ela tem que É, vir, né? Sabe? Maravilhosa. Rê, muito obrigada. Aqui para quem está chegando agora, o SóciaCast, ele é uma extensão do Entre Sócias, que inclusive foi mencionado já pela Rê aqui, que é uma comunidade onde mulheres, líderes, empreendedoras, autônomas, empresárias se encontram para poder crescerem juntas, fazer essa troca de conhecimento e esse crescimento mútuo também. Então, Entre Sócios é um espaço extremamente poderoso e hoje a gente está aqui no SociaCast representando também esse movimento através dessa troca, ouvindo a história da Rê, para poder levar para você também que existe muito mais além daquilo que a gente pensa que já sabe, né? A gente está sempre aprendendo mais com as histórias reais, né, que a gente vê aqui. Então, muito, muito obrigada, Rê, mais uma vez. Foi uma honra te ouvir, adorei, anotei muita coisa. E gratidão, Belle, pela oportunidade de vocês de contar a história. Às vezes é interessante a gente ouvir a nossa própria história, né? sim, E aí, cada vez que realmente. eu falo disso, né, e você me deu essa oportunidade de reviver todo esse processo e que quantas pessoas podem estar vivendo um processo grandioso, né? Gratidão pelo espaço de compartilhar e de sentir tudo isso novamente. Te Gratidão a agradece. você. Sem palavras. Maravilha. Então, bom, se você gostou da nossa conversa, espero que sim. Curta, compartilhe, deixa aqui seu comentário, suas percepções e até o próximo episódio. Um grande beijo. Tchau, tchau.